Nós estávamos conversando aqui, o presbítero, né? E falando da nossa alegria, né? De ver o crescimento das pessoas aqui na igreja, né? E hoje a Elizabeth subir aqui hoje e falar com segurança, né? Isso é algo transformador, né? A gente foi uma pessoa que não abria nem a boca, né? Hoje sobe aqui, domina o culto, consegue trazer uma palavra poderosa dessa aos nossos corações. Louvado seja Deus por isso, né? Porque é para isso que nós temos trabalhado, para o crescimento da igreja, para a transformação da vida dos irmãos. É interessante ter falado aí sobre gratidão, né? Ontem nós estivemos ministrando também uma palavra num evento da minha família, ali na Cerâmica, e falando ali da segunda multiplicação dos pães, quando Jesus ele pega aqueles poucos pães e aqueles peixes e ele apresenta ao Pai e dá graça. E eu falei, uma das coisas que eu falei na ontem foi sobre essa gratidão, que a gente deve ser grato por tudo na nossa vida, pelo muito, pelo pouco, por aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, né? E a gratidão é algo fundamental na nossa relação com Deus. E no momento em que eu sou grato, o milagre começa a acontecer, porque foi quando Jesus apresentou aquele pouquinho que ele tinha na mão ao Pai, sem reclamar, e agradeceu. O milagre ali começou a surgir e ele começou a dividir e aquilo começou a multiplicar na mão dele. E é assim também que acontece nas nossas vidas. Deus seja louvado por isso. Também nesta manhã, na nossa escola de líderes, nós estivemos aqui falando sobre o fruto do Espírito e estivemos aqui falando hoje sobre o amor, a importância do amor de Deus na nossa vida. E foi muito bacana o que o Espírito Santo fez aqui nesta manhã, com algo assim maravilhoso, nos mostrando que o amor ágape não é o amor do sentimento, não é o amor que se sente. O amor ágape é o amor da decisão, é quando eu decido amar o outro, mesmo ele não me amando, mesmo ele não sendo bom para mim, não fazendo bem para a minha vida. Nós estivemos estudando isso aqui, até tivemos um poema de o Moody, né, que é um grande escritor do nosso século. É um homem muito citado, D.L. Moody, e ele fala sobre as facetas do amor, e um dos poemas que ele cita nesse texto, ele fala assim: a alegria é o amor exultando, a paz é o amor em repouso, a longanimidade é o amor que não se cansa, a benignidade é o amor que suporta, a bondade é o amor em ação, a fidelidade é o amor do campo de batalha, a mansidão é o amor sobre disciplina, o domínio próprio é o amor sendo treinado. Lindo esse poema de D.L. Moody, né? Então ele fala aqui de todas essas facetas do amor e dessa forma que nós devemos amar. Amar sem esperar nada em troca. Foi assim que Deus nos amou. Estamos aprendendo isso aí. Na semana que vem nós iremos falar sobre a alegria do Espírito Santo na nossa vida. E eu espero ter você sentado comigo, ter você sentado comigo aqui domingo que vem às 10 horas da manhã, para a gente aprender junto com o Espírito Santo. Amém? Mas hoje eu quero falar sobre, não vos conformeis com esse mundo. É o tema da nossa mensagem hoje. O Marlon vai colocar ali para mim. Não vos conformeis com esse mundo. Lá em Romanos capítulo 2, 12, versículo 2, você vai abrir comigo aí, Romanos capítulo 12, versículo 2, aleluia, abre aí comigo para a gente ler junto, Romanos capítulo 12, versículo de número 2, algo muito importante para o nosso tempo, e em que a igreja precisa fazer a diferença nesse mundo. Um tema muito importante, para a igreja do nosso século, uma igreja que tem perdido a sua identidade, uma igreja que tem perdido a sua característica de filhos e filhas de Deus, de membros da família de Deus aqui nessa terra. Então, esse é um tema que ele é profundamente atual, e é profundamente importante para a nossa vida nesses dias. Paulo diz assim para os irmãos que estavam em Roma, Paulo escrevendo para eles, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
todos nós queremos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Todos nós queremos. Mas para experimentarmos isso, nós não podemos nos conformar a esse mundo. Essa força espiritual que Paulo chama de mundo nesse texto é muito poderosa e trabalha agressivamente para nos manter longe de Deus. Há um sistema nesse mundo, há uma força nesse mundo que trabalha o tempo todo para nos separar de Deus, para evitar que nós tenhamos contato com o Pai. Tudo que o mundo constrói, tudo que o mundo cria, tudo que ele fabrica, tudo que ele desenvolve tem uma finalidade: afastar o homem de Deus. Pastor, mas não tem nada de bom no mundo? Tem, mas até as coisas boas às vezes nos separam de Deus. Não existe mal nenhum que você tenha uma televisão na sua casa, mas quando essa televisão ela toma o lugar de Deus na sua casa, é isso aí, né? É essa força que está atuando na sua vida. Hoje o celular é uma bênção, eu posso pesquisar, eu posso ouvir louvores no celular, mas quando esse celular ele toma o tempo de Deus da minha vida, ele está agindo para me separar de Deus. É o mundo agindo para me separar de Deus. Então o mundo ele age de muitas formas, ele tem uma força, poderosa, e nós precisamos estar atentos a isso. O mundanismo e a imoralidade, em todas as suas formas, são apenas sintomas de uma raiz muito profunda, Quando a gente olha hoje para a igreja e vê uma igreja mundana, quando a gente olha hoje para a igreja e vê imoralidade no meio da igreja, isso é só um sintoma de algo profundo que está acontecendo no meio do povo de Deus. E nós precisamos nos atentar para essas coisas. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Efésios capítulo 2, versículos número 1 e 2, vai dizer o seguinte para nós. Deixa eu botar ali para nós no telão. Capítulo 2 de Efésios, versículos 1 e 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então existe uma força, uma força nesse mundo. Ele fala o curso deste mundo, que é segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência. É assim que nós andávamos, segundo essa força, esse curso, essa ordem desse mundo nos conduzia. Mas nós precisamos de Cristo, porque Cristo ele vem nos vivificar, ele vem nos tirar da morte, nos trazer para a vida. Observe que Paulo ele fala nesse texto que lemos que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Em outra tradução diz que seguíamos a presente ordem desse mundo. Não estamos seguindo a ordem de Deus, mas a ordem do mundo. Hoje você pode prestar atenção. Você vai olhar hoje para a igreja. Quando eu falo igreja, são todas as igrejas, e você vai ver pessoas que estão na igreja e estão seguindo a ordem desse mundo, vivendo segundo a ordem desse mundo. Pode parar e prestar atenção nisso. Pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas, tomando a ceia, muitas vezes ministrando no altar, mas estão seguindo a ordem desse mundo. A sua mente ainda não mudou. Paulo fala que nós precisamos de uma renovação de mente, uma transformação de mente, para podermos servir a Deus de forma adequada, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas enquanto a nossa mente não é transformada, a nossa mente ela é guiada por esse mundo, conduzida por esse mundo. Os nossos pensamentos são guiados por esse mundo. Então é preciso que nós nos voltemos para Deus, para a sua palavra, para a oração, que a nossa mente esteja saturada da palavra de Deus, para que quando as coisas desse mundo nos atacarem, tentarem intervir na nossa vida, a palavra esteja bem fresca na nossa mente e nós possamos rebater esse mundo, como Jesus rebateu Satanás lá na tentação do deserto. Amém, Deus? Louvado seja Deus.
Glória a Jesus. Aleluia. Ao invés de apenas esperar, ao invés de operar sob o controle de Deus, nós agimos segundo os caminhos do mundo. Quando a Bíblia se refere ao mundo, está falando de uma força que trabalha, contra os planos de Deus na nossa vida. Por toda a Bíblia somos avisados sobre o mundo. Em Romanos 12:2, que nós já lemos, Paulo fala que o mundo, ele tenta nos encaixar em um molde, fazendo-nos conformar ao seu padrão. Ele fala, não vos conformeis. O que ele está dizendo? Nós não podemos nos conformar a esse padrão do mundo. O mundo tem um padrão. O mundo tem um padrão de fala, mas a igreja tem que ter um padrão diferente. O mundo tem um padrão de roupa, mas a igreja tem que ter um padrão diferente. O crente tem que ter um padrão diferente. Não estou falando para ninguém aqui andar de burca, os homens andar tudo de gravata na rua, mas nós temos que ter um padrão diferente desse mundo. Nós não podemos nos conformar, nos amoldar a esse mundo. Nós precisamos lutar contra isso, porque isso tem invadido a igreja e tem levado o crente a achar que tudo pode, que está tudo certo, que a graça abundante de Deus ela vai me guardar de tudo. Mas o que o Senhor espera de nós, espera da igreja, é uma igreja que mente renovada, é uma igreja que não se conforma, não se rende a esse mundo, não toma a forma desse mundo. Amém, queridos? Nós precisamos ter esse entendimento e precisamos buscar isso em Deus. O mundo tem uma forma de negociar e negocia com deslealdade, mas o crente tem que ser diferente. Amém? O mundo acha que mentir, de vez em quando até pode, mas a igreja tem que ser diferente, tem que falar a verdade, mesmo com dano próprio. Nós precisamos ser pessoas verdadeiras na nossa vida. Amém, irmãos? Podemos resistir ao mundo, através da força de Deus na nossa vida. Lá em João capítulo 17, versículo 16. Evangelho de João capítulo 17, versículo 16, vai dizer: não sou do mundo, como do mundo não sou. Jesus falou isso para os discípulos. Vocês não são do mundo, como do mundo eu não sou. Você que é nascido de novo, você que é servo de Deus, você que entregou a tua vida para Jesus Cristo, você não é desse mundo. Às vezes a gente vê que o crente, às vezes ele sai até da igreja, ele deixa de participar da igreja, ele volta para o mundo, mas quando ele chega lá, ele vê que ele não consegue mais se encaixar naquele modelo, porque ele não é do mundo. Assim como Jesus que o salvou, que o libertou, que morreu por você naquela cruz, também não é. Você não é desse mundo. Esse mundo não é para você. Essa vida não é para você. A vida que Deus tem para você, essa é a vida que é para você. A vida que Jesus preparou para você, essa é a vida, que é para você viver. Você está vivendo uma vida que é falsa, que o diabo te enganou e te levou, a pensar que aquilo é bom para você, mas tu está vendo que aquilo não é bom. Tu está vendo que aquilo, você não se encaixa naquilo, porque o teu lugar é aqui, na presença de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja Deus. Quando a nação de Israel foi estabelecida, ela recebeu o mesmo chamado que nós. Ela deveria ocupar uma posição singular, brilhando entre todas as nações, como nós cristãos também devemos brilhar, como um povo diferente. Mas eles perderam a sua visão, se esqueceram do seu chamado e se tornaram piores do que as outras nações. Que isso, gente? Um povo escolhido por Deus, um povo separado por Deus, resgatado por Deus. E eles se esquecem do seu chamado, eles perdem a visão de Deus e se tornam piores do que outras nações que estavam em volta deles. O que eles perderam foi a sua identidade. E a gente vive hoje num meio cristão que está com crise de identidade. O cristão hoje ele não sabe mais o que ele é. Ele não sabe quem ele é nesse mundo, ele não sabe
da importância dele no reino, para a propagação do reino. Ele não consegue reconhecer, ele acha que ele está na igreja, sentado no banco, isso é o suficiente. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele te chamou, e ele tem um propósito para a sua vida, e o propósito dele é que você se engane, né, nesta obra de salvação daqueles que estão perdidos. É algo importante quando eu me proponho, quando eu me disponho a fazer a vontade de Deus, e aí eu começo a ver a grande obra que o Senhor pode realizar através da minha vida. Estava conversando com o Marco ali na sala antes de começar o culto, ele falando do GED que ele fez nessa semana lá na casa da Virgínia, né? E como é maravilhoso a gente ver que quando a gente se coloca à disposição de Deus, né? A irmã Letícia também estava lá. Como que é maravilhoso a gente ver como que Deus nos usa. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Essa é a visão que a gente não pode perder. Porque quando eu deixo essa visão, quando eu deixo esse propósito, eu estou muitas vezes impedindo que outras pessoas tenham também um encontro com Cristo que eles teriam através da minha vida. Olha o peso que isso tem. Eu estou atrapalhando a obra de Deus na vida de pessoas que Deus ia me usar para falar para elas, para ensiná-las, para levá-las para o caminho, né? E quando eu recuo, quando eu desisto do meu chamado, quando eu perco a minha identidade, eu estou atrapalhando essa obra que Deus tinha para fazer. Porque existem pessoas que é você que vai alcançar. Não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero, é você que Deus vai levantar para ir lá, orar com ela, falar Jesus para ela. E nós não podemos perder a nossa identidade. Quem nós somos diante de Deus? Nós somos filhos de Deus, nós somos povo santo, nós somos sacerdócio real, nós somos, né, uma igreja escolhida, separada para Deus. Nós não podemos perder a nossa identidade. Nós temos que olhar todo dia no espelho de manhã, né? Olhar para aquele espelho bem nos olhos daquela pessoa que você está vendo e falar para ela: você é filho de Deus, você é servo de Deus vivo, você é um povo escolhido. Fala para aquela pessoa que você olha no espelho de manhã, porque é isso que a Bíblia diz que você é. O diabo pode estar soprando outras coisas no seu ouvido, dizendo que você não é nada, que a tua oração não é nada, que a tua palavra não adianta nada. Mas olha para a palavra de Deus e não para aquilo que o diabo está soprando no seu ouvido. Dá ouvido a voz do Espírito Santo, porque ele fala contigo. Ele fala contigo. O Espírito Santo fala de uma forma clara. É só você estar atento. Aleluia. Não perca a sua identidade. Nós podemos resistir à força do mundo, nos entregando totalmente a Deus. É a única forma de vencer o mundo. Se você quer vencer esse mundo, essa força, esse poder avassalador, se você quer conseguir resistir a esse mundo, se entregue totalmente a Deus. Não faça uma entrega parcial. Tem pessoas que vêm para a igreja, e eu também, quando vim para a igreja, eu vim assim. Eu falei: eu vou uma vez por semana. Eu comecei a ir para a igreja assim, eu falei assim: eu vou uma vez por semana. Mas semana tá bom, já estou indo na igreja. E ainda pensava assim: olhe lá para Deus, já estou indo uma vez, eu tenho que ficar feliz com isso. Comecei a semana, mas não vou parar de sair. Eu ia para a igreja, mas durante a semana ainda ia para a cidade, ia para os bares. Eu não bebia, mas eu ia lá para conversar com os amigos, bater um papo, ficava até tarde na rua. Mas eu comecei a ir para a igreja e a palavra de Deus começou a me transformar de tal forma que eu comecei a chegar nos bares e comecei a pensar assim: o que eu estou fazendo aqui, né? Eu não pertenço mais a esse lugar, eu pertenço a Cristo, eu já me entreguei para Ele, né? Mas é preciso a gente acordar, é preciso que haja um despertamento para essas coisas, é um despertamento para a gente ver. Eu estou sentado na frente de uma televisão vendo coisa que não agrada a Deus, eu tenho que pensar: o que eu estou fazendo aqui, cara? Isso não é para mim. Eu sou servo de Deus, eu sou filho do Deus Altíssimo, né? Eu tenho que entender qual é a minha identidade, qual é a minha posição no reino, aonde que eu me encaixo nisso tudo. Eu preciso me encontrar no reino e saber que eu faço parte de algo maior, de um projeto maior, de um plano maior. Aleluia. É preciso que a gente entenda isso. Mateus capítulo
13, versículo 22. Mateus 13, 22. Vai dizer assim para nós: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, o que foi semeado entre espinhos ouve a palavra, mas o cuidado desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A palavra que foi lançada no coração, ela não produz. O texto diz que ficar envolvido com o mundo. Às vezes nós começamos a nos envolver com o mundo. Não tem como a gente não se envolver de alguma forma com esse mundo, porque vivemos nesse mundo, né? Mas nós temos que tomar o cuidado de que esse envolvimento, né, ele não nos separe daquilo que é mais importante na nossa vida, que é Deus. Aleluia. Né? Que é importante trabalhar, irmão, é lógico, todo mundo tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, né, para sustentar a família, pagar suas contas, mas isso não pode me separar daquilo que é mais importante, que é da palavra, é da oração, é da comunhão. Eu tenho que lutar por essas coisas, porque isso vai me manter de pé, isso vai me sustentar. Se, né, esse envolvimento com as coisas desse mundo ele me separar disso, opa, tem que acender uma luz vermelha, né, na minha mente, e eu tenho que repensar a minha vida. Então, o texto diz que ficar envolvido com o mundo sufoca a palavra de Deus em nós, impedindo que ela produza fruto. A palavra fica inerte, o mundo sufoca a palavra, né? O mundo vai sufocando a palavra de tal jeito que ela não produz mais nada na nossa vida. Então nós temos que tomar cuidado, né? O que está acontecendo com a palavra de Deus em você? Ela está frutificando, ela está mudando a sua vida, está mudando os seus pensamentos. Se ela não está, é porque ela está inerte e ela precisa produzir, né, fruto em você. Tiago capítulo 4, versículo 4 vai fazer um alerta muito grande para nós. Acho interessante esse texto de Tiago. Ele fala assim, ó: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Interessante que ele chama de adúltero e adúltera. Ué, mas está traindo quem? Traindo a Deus, né? Adultério não é uma traição? Ele está falando aqui de pessoas que estão traindo a Deus, como estão flertando com o mundo, né? Se envolvendo com esse mundo, como aquele marido ou aquela esposa que começa a flertar com outro homem ou com outra mulher, né? E aquilo ali vai separando ele do seu marido. O mundo nos separa de Deus. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. A amizade com o mundo é inimizade com Deus, né? Como que eu posso ter amizade com o mundo? A gente tem que começar a pensar isso na nossa vida. Como é que é ser amigo do mundo, né? Começar a concordar com as coisas desse mundo, achar que tudo nesse mundo é normal, achar que não é assim mesmo, não estou bem, mas é assim mesmo, eu não estou mais sentindo a presença de Deus, mas é assim mesmo, não tem tempo. A gente começa a achar que tudo é normal. É isso que o mundo nos leva a pensar. Mas nós temos que nos voltar para Deus. Aleluia. Nos voltar para a sua palavra, nos voltar para a sua oração. Nós temos que meter o pé nessa estranha, que esse mundo que está nos fazendo adulterar contra Deus. Adúlteros e adúlteros. É uma palavra forte, mas nós precisamos ter isso aí em mente. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 João 2,15 vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o que você está amando? Né? A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas.
Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, acima de tudo, né? Nós precisamos colocar Deus na posição que é só dele. Deixa o mundo para trás, deixa esse amor pelo mundo para trás e se volta para Deus, porque Ele te ama. Ele te ama, Ele está de braços abertos para você. Não importa o que você fez, o pecado que você cometeu, Deus está disposto a te perdoar. Deus, Ele quer liberar perdão sobre a tua vida nessa noite. Deus, Ele quer, derramar desse amor que é incondicional sobre a tua vida nessa noite. Não importa como é que sua vida está, Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa palavra, porque Ele quer restaurar essa aliança contigo. Aleluia! Aleluia! Repetidas vezes a Bíblia traz o sistema do mundo à nossa atenção como algo que devemos evitar. O sistema do mundo é algo que nós devemos evitar. Nos envolver com esse sistema, nos relacionar com esse sistema é algo que nós precisamos evitar. Isso às vezes não é fácil, porque o dia a dia ele vai te envolvendo, são amizades, são coisas do trabalho, são situações ali que acontecem sem a gente perceber. O mundo vai nos envolvendo e a gente vai se relacionando, vai se envolvendo. Quando a gente vê, o mundo já nos abraçou. Não é assim que acontece? Quando a gente vê, se a gente não estiver vigilante, por isso a Bíblia fala, vigiai e orai, para que não entrais em tentação, a gente precisa estar vigilante e em oração, para que a gente não entre em tentação. O mundo, ele é uma influência real, não é algo, que é só uma historinha que eu estou falando aqui. O mundo é uma influência real, é uma força que tenta nos moldar, Se eu pedisse às pessoas aqui para levantar a mão, eu sei que todo mundo ia levantar, se você tem sentido essa força do mundo tentando te envolver. Você tem sentido isso? Eu tenho sentido. É uma força, não é algo que, a coisa hoje está tão forte, a gente vê as coisas mudando, uma após a outra, não pode mais falar isso, não pode mais falar aquilo, pastores sendo presos porque está falando da palavra, professores sendo presos porque falaram em sala de aula sobre os cromossomos XX e XY. Foi preso o professor porque falou a verdade. Então hoje nós estamos vivendo. E o que é isso? É o sistema do mundo tentando nos moldar, tentando mudar a nossa mente, tentando nos fazer pensar igual a eles, acreditar no que eles acreditam. Mas nós não podemos nos deixar ser transformados pelo mundo e nos afastarmos de Deus. Nós temos que nos voltar para o Pai. Um dos motivos pelo qual somos do jeito que somos e agimos do jeito que agimos e vivemos do jeito que vivemos é o sistema do mundo. A gente vive nesse mundo, a gente se envolve com ele, a gente começa a viver como o mundo, agir como o mundo, pensar como o mundo. É uma força tão grande que nos impede de servir a Deus totalmente e nos separarmos para o seu propósito. É uma força muito grande. A gente nem percebe, mas a gente já está dirigindo Deus com as coisas desse mundo há muito tempo, porque essa força está trabalhando dia e noite para tentar te destruir. E nós precisamos ter essa visão. A Bíblia é bem clara quando diz que o fundamento do mundo não é Deus e está sempre trabalhando em oposição a Deus. O sistema desse mundo está trabalhando sempre em oposição a Deus. Na escola, para dizer para as crianças que Deus não existe, que o mundo foi criado no Big Bang, nas faculdades, no trabalho, em todo lugar que nós estamos, no ônibus, na estação do trem, nós estamos ouvindo coisas contra Deus. O que é isso? É o mundo trabalhando em oposição a Deus. Mas nós precisamos trabalhar a favor. Aleluia. O povo de Deus tem que trabalhar a favor de Deus. Nós temos que ter sempre uma boa palavra. Nós temos que ter conhecimento da Bíblia para poder se opor a esse mundo, para que quando essas palavras, esses enganos, essas mentiras se levantarem, a gente tem uma palavra de Deus, para aquele momento, porque contra a verdade não há nada. Nada podemos contra a verdade
senão pela verdade. Amém? Nada pode contra a verdade. Então, a verdade de Deus, ela é poderosa e ela tem que estar presente no nosso coração. João 15, 18 e 19. João 15, 18 e 19 diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Irmão, se as pessoas estão te odiando por causa de Jesus Cristo, é isso, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Né? Porque nós não somos desse mundo. Aleluia. Nós não vamos ceder. Nós não vamos nos moldar. Nós vamos resistir ao mundo. Quando a mentira vier, a gente vai ter a palavra da verdade para dizer isso é engano. A palavra diz que é desse jeito. Amém? Nós temos que estar de pé. Nós somos a igreja, ela é o baluarte da verdade, diz a Bíblia. A igreja, ela é o baluarte da verdade. É a última resistência. É a igreja do Senhor. E você é essa igreja. Glórias a Deus. A Bíblia diz que, né, nos fala que são sistemas antagônicos entre si. O reino de Deus e o reino do mundo. Cada um está puxando para um lado. Há uma oposição entre esses reinos. Há uma oposição. E nós estamos aqui no meio dessa luta. Né? Somos nós que estamos no meio dessa luta. Tiago 3,15. Tiago capítulo 3, versículo 15. Já caminhando para o final. Tiago capítulo 3, versículo 15 vai dizer: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. A sabedoria desse mundo, ela não vem do alto, ela é terrena, animal e diabólica. É esse tipo de sabedoria que rege esse mundo. A única forma de resistir a esse sistema maligno é fazer o que Paulo diz em Romanos 12:1. Olha lá para mim, Romanos 12:1. Fazer o que Paulo diz em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós oferecemos a Deus esse culto racional, quando nós nos entregamos a Ele, os nossos corpos, a nossa vida, quando nós oferecemos isso a Deus em gratidão, né? Nesse culto racional, nós estamos resistindo a esse mundo, estamos dizendo não para esse mundo, para esse sistema maligno que nos oprime e tenta nos afastar do Pai. Temos que nos entregar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e isso vai exigir de nós sacrifícios, muitas vezes grandes. Muitas vezes eu vou ter que deixar de fazer coisas que eu gostaria de fazer, mas por saber que isso é contra Deus, eu não vou fazer mais. Vai exigir sacrifício, muitas vezes vai nos causar até dor, né? Muitas vezes vai nos causar algum tipo de aflição, mas se você resistir e ficar firme, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. Resiste, fica de pé, diga não para esse mundo, né? Se entregue a Deus, faça esse sacrifício maior. Jesus fez por nós naquela cruz, morrendo para nos salvar, derramando o seu sangue como preço pelas nossas almas, pagou o preço para que hoje nós estivéssemos aqui, e nós temos que pagar o preço para resistir a esse mundo e para permanecer na posição em que Deus nos colocou. Não desista, não se renda a esse mundo, não desista da batalha, lute todos os dias, lute com a sua mente, não deixe a sua mente ser conformada com esse mundo, lute, peça a Deus uma mente renovada todos os dias, peça ao Senhor que te dê uma mente nova, uma mente restaurada. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo,
E se a Bíblia diz que temos, nós temos. Amém, irmãos? Nós temos. Porque a Bíblia ela é verdadeira. A palavra de Deus ela é fiel. A palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia. Mais uma coisa que eu quero te dizer nessa noite. Se você fizer tudo isso, vai valer a pena. Aleluia. Vai valer a pena. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena permanecer firme no caminho. Quando a gente senta aqui nos nossos grupos, nos nossos GERs, e a gente ouve todos esses testemunhos de transformação, de mudança, né, na vida das pessoas, restauração nas famílias, né, testemunhos de cura, de libertação, a gente vê que vale a pena servir a Deus, vale a pena falar a verdade de Deus, vale a pena a gente permanecer no sistema do céu e não no sistema do mundo, vale a pena, porque é real, a palavra de Deus é real, a palavra de Deus não é uma palavra que é para te enganar, não, ela é para te transformar, a palavra de Deus é para te curar, a palavra de Deus é para te salvar. Às vezes o mundo está dizendo para você, não é nada disso, eles estão lá falando coisas que eles não sabem, estão tentando te enganar, né? Hoje muitas vezes estão dizendo que eles querem teu dinheiro. Pastor, então, né? Pastor, quero teu dinheiro. Eu não quero teu dinheiro, não, eu quero a tua alma, eu quero a tua salvação. Eu quero ver você com a mesma alegria que eu tenho hoje, com a mesma paz que eu tenho hoje. Quero ver a sua família restaurada como a minha foi, né? Eu quero ver, né, a presença de Deus no teu lar, no teu casamento, na vida dos teus filhos. É isso que eu quero, é isso que me alegra, é isso que me alegra meu coração. Como eu fico triste quando eu vejo alguém voltando para trás. Eu falo, puxa vida. Como eu fico triste. E como o Papai do Céu também fica triste. Mas hoje Deus te dá uma oportunidade de mudar essa história. E ele diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa. Você está pensando que você está vivendo de fora, você está perdendo o seu tempo. Nesse mundo você está perdendo o seu tempo, porque o mundo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. A escolha é sua. Há coisas melhores preparadas para você no céu. Isso está escrito lá em Apocalipse capítulo 21, de 4 a 7. Apocalipse capítulo 21, de 4 a 7. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessa para você. Ele quer limpar dos seus olhos toda a lágrima. Ele quer, né? Ele tem um lugar melhor preparado para você no céu. Tem algo maior do que essa vida. Essa vida aqui é curta. Essa vida aqui é passageira. Mas aquilo que Deus tem preparado para você no céu é eterno, é para sempre. E Ele quer que você esteja lá. E Ele está te dando essa oportunidade nessa noite, de você entrar nesse lugar, né? Herdar esse lugar, essas coisas que Ele preparou para você. E a partir do momento em que Ele for o teu Deus, Ele vai dizer para você: você agora é meu filho. Aleluia. Filho e filha de Deus. Amém? Essa é a oportunidade que Deus está te dando. Vamos nos colocar em pé, vamos adorar o Senhor nessa noite.